O copiloto, Jean-Pierre Uri, um dos 7 sobreviventes, garantiu que estavam aterrorizados e que não seguiram as instruções dos caças israelitas, optando por fugir. Poucas horas depois do incidente, o chefe supremo da Força Aérea Israelita, General Mordecai Yod, e 2 pilotos dos Panton, cujos nomes não foram revelados, realizaram outra conferência de imprensa a fim de darem informações sobre o gravíssimo assunto. Segundo esses militares israelitas, fizeram-se esforços desesperados para obrigar o Boeing a aterrissar. Um dos caças até se aproximou o suficiente para fazer sinais com as mãos à tripulação do avião líbio para que aterrissasse. Mas o 727 fugiu, informaram os oficiais israelitas, para evitar um conflito diplomático. Mais tarde, a própria imprensa de Israel lançaria outra explicação não menos estranha. Receavam que o Boeing fosse a Tel Aviv em missão de sabotagem e ainda que, de fato, as ameaças dos guerrilheiros de bombardear aquela cidade fossem reais, no fundo, ninguém acreditou em nenhuma das justificativas. Nem nas israelitas nem nas árabes. As rotas comerciais do voo de Bahrein para Alexandria, no Egito, seguem, habitualmente, as seguintes direções. Uma para Damasco e, dali, sobrevoando o sul de Beirute e águas internacionais do Mediterrâneo, para Alexandria. A segunda rota atravessa a Arábia Saudita, sobre Buraída e norte de Medina, até entrar no Egito. Ao norte de Assuão, os aviões giram 90 graus, na direção de Alexandria. O Sinai encontra-se na bissetriz de ambas as rotas. N. Do M. Dias mais tarde, após o seu regresso dos Estados Unidos, Curtis nos informaria acerca da verdadeira razão daquele lamentável acontecimento. Uma causa que era de fato suficientemente grave para os israelitas e que eles jamais admitiriam oficialmente. Nada digno de menção aconteceria já naquela sexta-feira, 23 de fevereiro. A equipe, inquieta devido aos acontecimentos, fazia a si própria milhares de perguntas. Mas, para já todas continuavam sem resposta. Em que medida o envenenamento das relações israelo-árabes poderia vir a afetar a evolução da nossa missão? Se tudo acabasse em novas hostilidades ou, o que seria pior, numa quarta guerra, que papel iria desempenhar aquela meia centena de norte-americanos, perdida no alto de uma montanha solitária? Ao entardecer, pouco antes dos teleféricos deixarem de funcionar, submetendo-nos assim a um forçado isolamento, Curtis conseguiu rodear-se de vários dos seus diretores do projeto e, num aprazível passeio pelas ruínas do setor norte, desta vez sem guias nem israelitas intrusos, ditou as instruções para o dia seguinte, sábado. Devemos estar atentos à chegada do resto dos equipamentos. Uma vez no alto da meseta, o cavalo de Troia porá em andamento a fase verde da operação. Esta fase, como assinalei, consistia, fundamentalmente, no processo de montagem da estação e, a partir de um determinado momento, do berço. Esta última parte da fase verde sofrera substanciais modificações em relação à operação gêmea da Mesquita da Ascensão, no topo do Monte das Oliveiras. A configuração especial da piscina e do acampamento Eleazar exigia outro tipo de tática para manter os israelitas afastados durante o processo de montagem dos scanners ópticos e dos restantes instrumentos secretos. O trato inicial de Curtis com o governo de Golda Meir, segundo o qual o pessoal israelita deveria abandonar a estação enquanto durassem os trabalhos secretos, continuava em vigor. Mas ninguém estava a par da argúcia planejada por Curtis. Quando um dos diretores mostrou interesse pela vara de Moisés e pelo imprescindível combustível para o módulo, em especial pela forma escolhida para o levar clandestinamente para Massada, o general limitou-se a repetir: calma. Tudo está previsto. O pôr do sol pôs um ponto final no trabalho febril dos israelitas. Excepcionalmente, dada a urgência e natureza da Operação Eleazar, os turnos de montagem do Charlie e do tanque de armazenamento foram libertos da sagrada obrigação de guardar o sábado. Apoiados por grandes holofotes alimentados a gás, os técnicos encerrados na cisterna subterrânea e na gruta prosseguiram nas suas tarefas durante toda a noite.
O resto do acampamento ficou mergulhado numa quase total escuridão, apenas interrompida pelos fracos candeeiros instalados no interior das tendas e do refeitório. Por razões óbvias de segurança, o exército tinha proibido a utilização de focos na superfície da meseta. Nem mesmo quando o gerador de eletricidade entrou em funcionamento se quebrou esta norma rigorosa. A integridade física da estação e da centena de homens que compunha o acampamento assim o exigia. Éramos uma simples e pacífica expedição arqueológica e, por conseguinte, a presença de focos no Triângulo Sul de Masada só teria servido para levantar suspeitas. Na manhã do dia seguinte, quando nos preparávamos para tomar o pequeno almoço, notamos a falta de Curtis e de vários oficiais-chefes do acampamento. Bart, adivinhando as nossas perguntas, convidou-nos a olhar a ponta oriental do rochedo. Para lá nos encaminhamos, cheios de uma enorme curiosidade. Sinceramente, naqueles momentos ninguém se lembrava das palavras do general acerca da chegada do último terço do material. No portão de entrada do chamado Caminho de Serpente ou das Víboras, um sinuoso e estreitíssimo carreiro que sobe até ao alto de Masada pela sua vertente oriental, surgiu diante de nós uma visão difícil de esquecer. Muito perto da base do teleférico, ocupando praticamente o terreno contíguo, agrupava-se uma grande manada de camelos ou de dromedários. Daquela distância era difícil ter certeza. O grupo entrou numa grande polêmica acerca das possíveis razões da presença daquela caravana de animais do deserto em Masada. Será que o carregamento tinha vindo em cima daqueles animais? E se fosse, por quê? O debate terminou com a chegada de alguns militares israelitas. Reclamavam a nossa presença na estação de rádio. Alguns minutos mais tarde, cerca de 20 homens do Cavalo de Troia embarcavam no teleférico, rumo às instalações da base. O insólito espetáculo multicor que nos aguardava no sopé do rochedo deixou-nos sem fala. Curtis e várias dezenas de israelitas empenhavam-se na descarga de uma série de enormes volumes, ajudados continuamente pelos membros daquela caravana beduíno. Cerca de 40 ou 50 dromedários, os famosos barcos do deserto, encostavam-se, nervosos, à plataforma do teleférico. Das suas gibas pendiam, de ambos os flancos, fardos amarrados que continham arcas, utensílios domésticos e até pequenos cordeiros. A alguma distância, entre as dunas, permaneciam outros 6 ou 8 animais, com grandes baldaquinos descobertos, onde se viam mulheres e crianças. Este caminho escarpado nasce praticamente no sopé da montanha, a uns 1.200 pés do topo. Caminhando depressa, demora-se de 40 a 50 minutos, se não mais, para percorrê-lo. As suas pedras escalonadas foram dramaticamente descritas por Flávio Jósefo. Os israelitas desaconselharam o seu uso para o transporte do material até o topo do Planalto. Os nômades, vestidos com grandes albornozes negros de lã, sem mangas, e com as cabeças cobertas com gorros de pelo de camelo e vistosos mantos vermelhos e brancos, desenganchavam os canastros, que eram imediatamente transportados para o interior das cabinas do teleférico. Por um momento perguntei-me para que precisaríamos nós no acampamento de todos aqueles objetos, incluindo os carneiros. Os beduínos tinham obrigado os dromedários a ajoelharem-se, mantendo-os nesta posição mais acessível como uma corda que unia as cabeças dos animais a um ou a ambos os joelhos. Concluída a operação, os dromedários foram desatados e um dos voluntários árabes, o que parecia o chefe da tribo, despediu-se do oficial mais graduado com um seco Salam Aleikum, a paz esteja contigo. O israelita correspondeu com outra ligeira inclinação de cabeça, respondendo Aleikum Assalam, que contigo seja. Beduínos e dromedários tomaram a direção das dunas, juntando-se ao grupo das mulheres. Sentia-me tão fascinado por aqueles incríveis exemplares humanos que, de volta ao rochedo, quase nem prestei atenção às explicações do general sobre os fardos que acabavam de ser descarregados e sobre a sua insólita viagem. Ao que parecia, se bem me lembro, 3 dias antes, a caravana se encarregara do último terço do material, perfeitamente camuflado nos fardos.
recolheram o carregamento na noite do dia 21, quarta-feira, no ponto a noroeste de Qumran, em pleno deserto da Judéia. Aquela zona era frequentada desde tempos imemoriais pelas caravanas de beduínos que iam e vinham da Arábia. Muitas destas tribos traficavam armas ou trocavam vinho por mulheres, atravessando livremente a fronteira da atual Jordânia. Suponho que aquela tribo ou clã dos nobres Shammar aceitara por um alto preço a missão de transportar até Massad aquilo que, oficial e aparentemente, era apenas um prosaico conjunto de vasilhas e outros utensílios domésticos necessários em qualquer acampamento. Os beduínos fizeram-se surdos e mudos perante a generosa recompensa dos israelitas. Na verdade, o plano dos serviços secretos judaicos funcionou perfeitamente. Quem podia ter imaginado que entre os fardos daquela austera caravana viajava um sofisticado equipamento de recepção de imagens via satélite? Sempre longe das estradas e dos centros populacionais, o Shammar tinha caminhado durante a noite, descansando de dia, por uma complicada rede de aziagas veredas, em pleno deserto, que conheciam e percorriam há séculos. Mas a missão dos beduínos ainda não tinha acabado. Naquele meio-dia, correspondendo a um convite do chefe da tribo para participar no sempre complexo ritual da preparação e degustação do café, Curtis teria a oportunidade de forjar um novo e astuto plano. Um estratagema que nos cobriria as costas no momento crítico do lançamento do módulo. Os Shammar constituem uma das mais nobres e antigas tribos beduínas da Arábia Setentrional. Subdivide-se em 4 grandes fações tribais: os Abd, os Sigiara, os Aslan e os Tumã. Os Shammar consideram-se catanitas, isto é, descendentes de Catar. Este, juntamente com o mítico Ismael, reconhecido como um dos fundadores de várias estirpes do povo muçulmano. Supõe-se que os Shammar se estabeleceram na região compreendida entre o Jebel Aia e o El Selma a sul e o terrível deserto do Grande Sefud, a norte. N. do M.